Irmãos, aleluia, Jesus. Vamos ler a palavra, aleluia do Senhor, e depois vamos orar pelos dizimistas, ofertantes. Aleluia pela palavra também. Amém? Aleluia, Jesus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Nós agradecemos a visita da irmã Acla, né? E da irmãzinha Lívia, né? Aleluia, Jesus, que está conosco hoje. Aleluia, Jesus. Exaltado é o nome do Senhor. Gênesis 3, a partir do 1º. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aleluia, Jesus. Vamos pedir ao Senhor para falar conosco, abençoar os dizimistas, os ofertantes da casa do Senhor. Aleluia, Jesus. Senhor, nós estamos na tua presença, Pai. Senhor, nós pedimos nesse momento, meu Pai, que o Senhor abençoe os teus servos, meu Pai. Ó Senhor, que dizimam a tua casa de bom coração, meu Pai, como gratidão, meu Pai. Ó Senhor, pelo sustento que o Senhor tem dado ao seu lar, à sua casa. Ó meu Pai, ó Senhor, honra agora, meu Pai. Ó Senhor, essa gratidão, essa fé, essa confiança, meu Pai. Ó Senhor, multiplica, meu Pai. Ó Senhor, agora, meu Pai, os seus celeiros, meu Pai. Ó Senhor, repreende o devorador, meu Pai, como preconiza a tua palavra, Senhor. Ó meu Pai, em nome de Jesus agora, meu Pai. Ó Senhor, eu também te peço nesse momento, meu Deus. Ó Senhor, nos guia na tua palavra. Ó Senhor, nos dirige na tua palavra, Senhor. Senhor, a palavra é tua, ela não é nossa, meu Pai. Não nos deixe desviar nem para a direita, ó Senhor, nem para a esquerda, meu Pai, mas transmitir, meu Deus, o que se encontra no teu coração. Ajuda-nos a traduzir, meu Pai, o sentimento, meu Deus. Ó Senhor, a orientação, meu Pai. Ó Senhor, que está no teu coração para o teu povo, meu Pai. Eu não sou nada, mas o Senhor é grande, meu Pai. Eu não sei falar, mas o Senhor fala por mim, meu Pai. Me ajuda a traduzir o que tu queres, meu Pai, para que o teu povo entenda a tua vontade nessa noite, a tua orientação, a tua instrução, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Santo e exaltado é o nome do Senhor. Irmãos, hoje foi engraçado. Aleluia, Jesus. Eu estava no meu lar, aleluia, Jesus, e eu estava meditando na palavra do Senhor. E assim, do nada, eu bati um olho em um versículo, e aquele versículo ficou mexendo comigo, falando comigo, e eu não conseguia desvirar o olho. E eu saía, depois eu voltava, eu ia lá de novo e lia de novo. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, eu senti de fazer anotações e peguei meu caderno e comecei a anotar. Aleluia. E Deus foi me dando referência, eu fui anotando e eu falei assim, pronto, hoje Deus me deu um ensinamento bem cedinho. Aleluia. E eu fiquei tranquila. Aleluia, bem tranquilinha, né? Que bom que Deus já me deu todo o ensinamento hoje cedinho. Aleluia. E fiquei. Ai, irmãos. Aleluia. Aí fiquei, fui fazer minhas coisas. Aí começou a me dar uma sensação assim, mas não é isso que é para dar hoje. Não sei, tem uma coisa que não está testificando no meu coração que é para dar esse ensinamento.
E eu fiquei preocupada, nossa, mas depois que eu anotei tudo, aleluia, Jesus. E aquele negócio mexendo comigo, mas pode até ser que Deus me fez anotar, mas não é para agora, não é para hoje. Aleluia, Jesus. E aí, querendo meio que resistir, porque já está tudo pronto, é mais fácil, né? Aleluia, Jesus. Mas aí o Senhor mudou mesmo, e não teve jeito. Aleluia, Jesus. Porque Deus sabe a necessidade da igreja, né, irmãos? Né? Deus sabe o que vai acontecer com a igreja, Deus sabe o que vai acontecer com cada um de nós. Aleluia, Deus sabe, aleluia, tudo. Deus sabe os laços que o inimigo vai preparar, as propostas que nós vamos ter. Deus sabe tudo, Deus é o futuro, né? Então, Ele fala conforme a necessidade da igreja. Não é conforme o meu querer, aleluia, não é conforme o que eu penso, o que eu acho, que eu deixo de achar. Aleluia, Jesus. Imagina, irmãos, se eu vim cá, aleluia, trago um ensinamento para os irmãos sobre paz e amor maravilhoso. Aleluia, Jesus. E naquela semana acontece uma catástrofe. Aleluia. E Deus queria que eu falasse sobre fé e perseverança. Como é que a igreja vai receber o alimento para enfrentar a catástrofe? Porque eu só falei de paz e amor. Aleluia, Jesus. Um ensinamento bonitinho, impecável sobre paz e amor. E aí, naquela semana, veio uma catástrofe. E o Senhor queria que eu falasse sobre confiar no Senhor. Então, Ele sabe todas as coisas. E quem somos nós para resistir Ele? Aleluia, Jesus. Irmãos, o Senhor hoje, aleluia, Ele começou a falar ao meu coração, aleluia, sobre algumas fraquezas que o cristão muitas das vezes tem. Nós temos que pedir ao Senhor para revelar, cada um de nós revelar as nossas. Aleluia, Jesus. Ou que muitas vezes talvez a gente até sabe, mas a gente não vê como um grande perigo. A gente pensa que a gente está no controle delas. Aleluia, Jesus, de forma que aquilo não vai nos afetar tanto. Aleluia, Jesus. Mas muitas das vezes é como eu já disse aqui em outras oportunidades, porque a gente não foi tentado, né? A gente não passou um tipo de situação para que aquela fraqueza pudesse ser despertada, aleluia, Jesus, e pudesse levar a gente a cair. A gente não passou uma situação, né? Você não foi provocado, você não foi tentado, não é verdade? Você não recebeu nenhuma proposta. Então, estou vivendo, né? Estou na fé, estou na confiança. Aleluia, estou seguindo plenamente, irmã, estou na fé. Aleluia, Jesus. Mas não passamos por nada. Aleluia, Jesus. E se passarmos? Será que prevaleceremos? Será que cairemos? Não sabemos qual vai ser o nosso comportamento. Aleluia. Por isso o Senhor até nos ensinou na oração do Pai Nosso, a oração, não nos deixe cair em tentação. Então, irmãos, só que o Senhor começou a falar de alguns sentimentos que existe muito no ser humano. Aleluia. Não é algo assim muito difícil de encontrar. Aleluia, Jesus. Ele pode estar em doses maiores, doses menores, ou às vezes de uma outra forma, manifestar de uma outra maneira. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor começou a falar, durante esse ensinamento, de repente o Senhor traga outras coisas, eu não sei, porque Ele está na direção. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor começou a me falar sobre a ambição espiritual, o ego. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes, o crente, irmãos, tem que tomar cuidado, aleluia, porque lá fora, aleluia, Jesus, as pessoas buscam muitas coisas, é verdade, aleluia, Jesus, mas no reino de Deus, a gente tem que tomar muito cuidado com ambição espiritual. Irmãos, ter sede de Deus é maravilhoso, aleluia, ter vontade de ser útil para o reino de Deus com o único, exclusivo intuito de servir, aleluia, o Senhor, é bem-vindo, aleluia, Jesus, porque Deus conhece o nosso coração, a nossa intenção de trabalhar na obra, igual o dia que a irmã falou comigo assim, eu tenho pedido ao Senhor para eu ser instrumento dele, e aquilo alegrou meu coração, porque Deus, ela falou assim, não é por vanglória, não é por soberba que eu quero ser instrumento do Senhor, aleluia, Jesus, e eu me alegrei, porque eu vi que Deus começou a responder aquela oração, aleluia, e começou a usar a irmã como instrumento de verdade, porque era um pedido sincero, não era para vanglória, aleluia, não era por causa do ego,
Aleluia, Jesus. E Deus conhece. Mas, irmãos, quando a gente tem ambição espiritual, aleluia, Jesus, que foge, que na verdade, vamos falar a palavra ambição de forma até pejorativa aqui. Aleluia, Jesus, porque aí já não é sede, não é uma vontade de servir. Aleluia, é querer alcançar lugares altos. Aleluia, é querer o reconhecimento que nós falamos aqui essa semana. Aleluia, ser valorizado, ou ser reconhecido, ou chegar numa posição, ter um cargo. Aleluia, ser usado em tal e tal ministério. Aleluia, mas não de acordo com o desejo de Deus. Aleluia, mas apenas por causa de nós mesmos. E isso é um perigo. É um perigo. Aleluia, Jesus. Nós tomamos por base essa palavra, irmãos, da serpente, né, enganando a Eva. Por quê? Aleluia, Jesus. A Bíblia fala que o homem estava no jardim e a mulher. Aleluia, Jesus. E aí, o que acontece? Aleluia, tinha uma árvore ali, a árvore da vida que o Senhor proibiu, a árvore do conhecimento que o Senhor proibiu eles de tocar. E a serpente, resumindo aqui, a serpente apareceu, aleluia, perguntou para Eva, aleluia, Jesus, por que vocês não podem comer nem de nenhuma árvore, né? Ela preparou toda uma introdução ali, né? Aleluia, Jesus. Só que, irmãos, aleluia, Jesus, a mulher falou assim, não, é só daquela árvore. Mas era isso mesmo que ela já sabia, ela só queria que a mulher falasse para ela entrar no assunto, né? Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, ela fala assim, não, porque Deus proibiu de tocar naquela árvore. Aí a serpente fala com ela assim, é porque se a gente tocar, a gente vai morrer. Aleluia, a serpente falou assim, não, vocês não vão morrer. Aleluia. Sabe por que Deus não deixou vocês tocar naquela árvore? Vou contar para você o segredo. Aleluia. Nas minhas palavras, Deus é muito espertinho. Aleluia, Jesus. Ele quer o conhecimento só para ele. Aleluia. Ele deseja esse conhecimento só para ele. Aí ele colocou uma árvore do conhecimento, não quer deixar vocês tocar nela, porque ele sabe que no dia que vocês tocar e comer do fruto, vocês vão ter tanto conhecimento como ele. Aí a mulher olhou, aleluia, e viu o fruto daquela árvore. Era, né, agradável, tentador, e ainda mais porque a serpente despertou uma ambição no coração dela por querer ter o mesmo conhecimento de Deus. Aleluia, por querer ser igual a Deus. Aleluia, não foi esse sentimento que derrubou Satanás, o próprio Satanás? Aleluia, Jesus, querer ser igual a Deus? Aleluia, Jesus, despertou. Aleluia, então se eu comer, eu vou ser igual a Deus. Não despertou. Aleluia, Jesus, esse desejo no coração dela. Aleluia, essa ambição, essa vontade de ter esse conhecimento tal como o de Deus. E isso foi a perdição dela. Aleluia, porque aí ela foi lá e comeu desse fruto. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes, irmãos, se existe dentro do nosso coração sentimentos como esse, aleluia, ou o inimigo pode despertar, ou já existe, aleluia, Jesus, vanglória, soberba, aleluia, ego, aleluia, Jesus, ambição, tal como essa, é um perigo muito grande para nós, mas muito grande. Aleluia, sabe por quê, irmãos? Porque nós podemos ser tentados por esse sentimento. Aleluia, mas eu não passei nada, parece, eu estou lutando, irmão. Mas você não passou nada. Aleluia, Jesus. Será, irmão? Aleluia, e aí eu vou trazer para o nosso contexto, aleluia, porque o Senhor foi falando ao meu coração. Será, irmão? Aleluia, que se você não receber uma proposta que te coloque lá em cima, aleluia, num lugar que não é o do Senhor, Deus não te chamou para ficar ali, aleluia, Deus não te chamou para aquele trabalho, Deus não te chamou para exercer aquele ministério. Será que o nosso ego não vai fazer a gente inclinar a aceitar por causa da posição que a gente tanto almeja? Aleluia, será? Aleluia, Jesus. A irmã Valéria ia falar e depois o Pedro. Não, João, eu ia falar, mas né, você acabou falando sobre Satanás, né? Que ele teve uma ambição tão grande que ele queria até destronar o próprio Deus para tomar o lugar dele.
ele não viu que era suficiente o poder e a graça e a glória que Deus já tinha dado para ele, né? Exatamente, uma ambição tão grande que ele já tinha não foi suficiente, né? O Pedro. Não, o que eu ia falar não é bem sobre ambição, essas coisas, mas que a gente, mas você falou que às vezes a gente não passa pela situação, então às vezes a gente nem imagina que tem aquela fraqueza. Eu lembrei do apóstolo Pedro, que antes de Jesus morrer, ele falou, não, Senhor, não vou te negar, não sei o quê. E na hora que chegou a hora, você andou com Jesus? Não. Mas ele imaginava que ele ia negar Jesus? Não. Ele achava que isso ia acontecer? Não. Mas nunca tinha acontecido antes. Então ele não podia falar que ele não ia fazer por algo que não tinha acontecido. Exatamente. Então, e isso muitas vezes acontece com a gente. O Satanás tem muitas formas de enganar a gente, formas que a gente ainda nem imagina, porque a mente dele é terrível, é muito estranha, é maligna, né? Sim. E por isso que o crente, que nem você sempre ensinou, pastor também, a gente não pode subestimar o nosso inimigo. Não. Porque quando você acha, Satanás tá debaixo dos meus pés, ele já te deu uma rasteira e você já tá no chão. Sim. Porque Satanás, ele é muito astuto. E por isso que a gente não pode achar que a gente consegue, porque o apóstolo Pedro também achava que ele nunca ia cair. Exatamente. Que ele nunca ia negar, mas ele negou. E olha que ele era muito leal, né? E ele falou, não vou negar. Mas Jesus estava dizendo para ele, você vai negar. Não, Senhor, não vou negar. Aleluia, Jesus, e negou, não é verdade? Quando foi tentado, é porque ele pensou, na nossa mente, gente, o ser humano ele é muito engraçado. Na nossa mente, quando a gente pensa alguma coisa, a gente sempre cria um contexto imaginário e pensa assim, se acontecer tal coisa, jamais, eu não faria isso. Porque a gente criou o nosso próprio contexto. Só que a gente vai lá e se surpreende com um contexto totalmente diferente. Totalmente diferente. Ou seja, não seguiu o enredo que estava na sua cabeça. Aleluia, não seguiu. Aleluia, Jesus. Ô, Jô, e lembrando que Adão e Eva, eles estavam em estado de perfeição. Exatamente. Por isso que sempre Deus... Eles não tinham essas fraquezas, foram despertadas, né? Então, por isso que sempre Deus pede para a igreja estar vigiando. Sim. Em oração, porque mesmo estando nesse estado de perfeição, a astúcia do adversário foi tão grande que ele conseguiu despertar um outro pensamento no coração de Eva. Sim. E aí foi fazendo a arruaça toda. Exatamente. Paulo? Eu lembrei de, não sei se está certo, Ezequiel 28:2, que fala sobre o rei de Tiro, a profecia contra ele. Pode ler. Aleluia, Jesus. Vou ler alguns versículos salteados, então. Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como você leva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem, não Deus, e estima o teu coração como se fora o coração de Deus. Versículo 4, para adiantar. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Versículo 7. Eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis entre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Versículo 9. Dirás ainda daquele que te matar, eu sou Deus, mas tu és homem e não Deus na mão do que te transpassa. Olha o problema, né? Aleluia da soberba. Aleluia, Jesus. Irmãos, e isso pode ser uma armadilha para nós. A pessoa pensa, aleluia, Jesus, muitas das vezes o irmão, a irmã, aleluia, prega, ou Deus revela, irmãos, vão tomar cuidado com a soberba, irmãos, vão tomar cuidado com o ego, irmãos, não vão ficar naquilo que Deus chamou, né? Não vão ficar ambicionando, como o apóstolo Paulo falou, coisas altas, não, vamos acomodar as humildes, e aquilo que o Senhor quiser para nós, Ele vai trazer. Aleluia, Jesus. Aí as pessoas ouvem, parece que é uma coisa assim, boba. As pessoas pensam assim, normal. Aleluia. Mas ele não sabe, aleluia, que por causa dessa fraqueza, aleluia, ele é um alvo fácil do diabo. Aleluia. Ele se torna um alvo do inimigo fácil. Aleluia, porque basta, sabe, irmãos, você sabia que há pessoas no mundo que elas são tão manipuladoras? Aleluia, e pessoas manipuladoras são observadoras também. Aleluia, Jesus, que ela observa. Como que ela faz para manipular alguém? Observando o perfil da pessoa, a fraqueza da pessoa, para manipular a pessoa.
Aí, por exemplo, ele tem um interesse e quer fazer que a pessoa apoie ele em alguma coisa. Aí ele fala, nossa, essa pessoa ama elogios. Né? Aleluia, eu percebi que ele gosta muito de elogios. É a fraqueza da pessoa. Aleluia, é só elogiar que ele se derrama. Aleluia. Aí o que ele faz? Aleluia. Isso eu estou falando de um ser humano normal, hein? Um ser humano normal. Aleluia. Ele chega perto da pessoa e fala assim, nossa, mas você é isso, você é aquilo, elogia o que for que a pessoa goste, né? Que às vezes a pessoa é inclinada a mais certos tipos de elogios, ou da aparência, aleluia, ou aleluia, de um talento, alguma coisa que a pessoa tem, né? O que você falou? Isso, né? Uma coisa que fez e tal. E aí a pessoa chega e começa a lisonjear e tal, que isso, nossa, você é isso, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo outro, aleluia. E aí a pessoa abre a guarda, aleluia. A pessoa abre a guarda, aleluia, e aí a pessoa já vê aquela pessoa com os olhos diferentes, aleluia. Só que ele está diante de uma pessoa perversa, aleluia. Ele está diante de um manipulador, aleluia. Mas o sujeito, aleluia, ele conseguiu cativar tanto aquela pessoa para conseguir o que ele queria. Aleluia. E aí, logo em seguida, ele falou, eu queria que você me ajudasse em tal projeto. Aleluia, Jesus. Aí, o que a pessoa faz? Com certeza. Aleluia. Eu vou te ajudar. Aleluia. Vou te ajudar sim. Aí ele fala, pronto, consegui o que eu queria, porque eu usei a fraqueza dele. Aleluia, Jesus, elogiei, porque ele é fraco. Aleluia, na parte do elogio, elogiei, depois eu faço a proposta. E ele vai acatar, porque ele já caiu na minha lábia. Aleluia, Jesus. E, irmãos, o inimigo é 1000 vezes pior. Aleluia, e ele também usa pessoas. Agora, você imagina uma pessoa normal, da natureza dela normal, agora você imagina pessoas enviadas por Satanás. Aleluia. Imagina pessoas enviadas pelo inimigo. Aleluia, Jesus. Oi, irmão. Nem o pior manipulador que existe no mundo não ganha para alguém que tenha colaboração de Satanás. Aleluia. Não ganha. Aleluia. E a gente tem que tomar cuidado. Aleluia, Jesus. E eu não sei porquê, né? Aleluia, o Senhor trouxe esse ensinamento. Mas toma cuidado, irmão, com a proposta que você receber. Aleluia. Toma cuidado com convites que você receber. Aleluia, Jesus. Toma cuidado, aleluia, com aquilo que quiserem oferecer para você. Aleluia, Jesus. Quantas pessoas, irmãos, muitas das vezes largaram um rebanho do Senhor para ir para um lugar que Deus não queria, porque chegou e falou assim, vai para a minha igreja, porque lá você vai ser pastor. Aleluia, lá na minha igreja está precisando de alguém para tomar conta, aleluia, do grupo de jovens. Aleluia, lá na minha igreja está precisando de gentes, aleluia, de pessoas para ensinar. Aleluia, Jesus. Aí o irmão nunca teve o dom de ensinar. Aleluia, mas ele fica tão orgulhoso de estar recebendo uma proposta dessa. Ele pensou assim, eu estou lá naquela igreja, aleluia, e entre o que eu faço lá e o que eu vou fazer do lado de lá, é muito melhor eu ir para outra, porque eu estou sendo reconhecido. Aleluia, Jesus, eu estou sendo visto. E por causa, muitas das vezes, dessa ambição, dessa vontade de ser alguém, a pessoa sai de onde Deus quer para ir para onde Deus não quer. Aleluia. A pessoa deixa de fazer a obra que Deus quer para fazer uma obra que Deus não quer. Aleluia. E tudo por quê? Quantas pessoas, irmãos, eu me lembro, aleluia, de pessoas, aleluia, que o Senhor, né, tinha um chamado, aleluia, um chamado da palavra e tudo. Aí a pessoa resolveu louvar o nome do Senhor, e não tem problema, né, louvar, aleluia, Jesus. Mas aí alguém falou assim, olha, você pode gravar CD. Aleluia, Jesus.
não era chamado de Deus, não era plano de Deus. Aleluia, porque Deus tinha um ministério diferente com aquela pessoa. Aleluia, mas quando recebe essa palavra gravar CD, como a pessoa já tem a fraqueza, aleluia, já tem uma fraqueza ali, fala, nossa, eu vou gravar CD, eu vou ser cantor, aleluia, né, o meu CD vai rodar nas rádios e não sei o quê, ele já tem essa fraqueza, aleluia, e ele é seduzido por isso. A irmã Valéria. Ô, Ju, eu lembrei de Balaão e Balaque, né? Quando a proposta veio, né, tentadora, porque ele ia ganhar muito dinheiro, ele não resistiu e foi contra a voz do Senhor e aquilo fez ele cair, né? Ele pensou, igual você está falando no ensinamento, né, que Deus está nos trazendo para a nós, ele pensou algum dia que ele ia fazer isso? Com certeza não pensou. Mas não, ele falou com tanta firmeza, o que Deus falar, eu vou fazer. Exatamente. Não foi o que ele fez? Mas ele tinha uma fraqueza, né? Exatamente. E qual que era a fraqueza dele? A avareza. No caso dele, era a avareza. Aleluia. O Pedro? Não, algo engraçado, né? Vou falar duas coisas. Você falou algo muito interessante. Satanás, ele é o maior manipulador. Que nem você falou, uma pessoa que está junto de Satanás e é manipuladora, ela é pior do que o manipulador sozinho. E essa manipulação de Satanás é tão terrível que eu lembro, né, que eu li, quando Satanás, né, o Espírito, no caso, enviado de Satanás, fez 400 profetas falar a única coisa. E a gente vê, claro, foi um engano, mas a manipulação de Satanás é tão terrível que fez 400 pessoas falar a mesma coisa. E isso é terrível, isso é muito terrível. Outra coisa que eu acho interessante da manipulação de Satanás, em querer levar o nosso coração, um exemplo de que isso a gente tem que ter discernimento espiritual para a gente identificar, assim como o apóstolo Paulo identificou quando aquela mulher foi tentar exaltar ele, falar, esse é os homens de Deus. É verdade, eu estava lembrando aqui agora. Você quer que eu leia? Sim. Atos 16, versículo... 16. Achei que eu tinha anotado. Não, não anotei não. A luz, Jesus. Pode ler? Pode ler. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Só um comentário. Pessoa que faz adivinhação é a maior pessoa manipuladora que existe, porque a adivinhação é pura manipulação. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Tá vendo, irmãos? Isso aqui, eles estavam pregando a palavra, aleluia, Jesus, ali, evangelizando, e a mulher atrás dele. Parecia até que ela estava testificando, corroborando, até ajudando eles, parecia. Aleluia. Esses homens que vos ensinam o caminho do Senhor são servos do Deus Altíssimo, né? Servos do Deus Altíssimo. O que ela estava falando de errado? Né? Aleluia, Jesus. Só que eles não se deixaram levar. Aleluia. Por isso, não. Paulo, ela ficou muitos dias, só que aquilo incomodando o coração de Paulo. E quantas pessoas que ninguém pode chegar perto de você e pode falar assim, nossa, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Se começar a falar muita coisa, faz você fazer um monte de coisa. Leva você a fazer um monte de coisa. Depois que ele fala que você é um homem de Deus, que você é uma serva de Deus, que você é isso, que é aquilo outro, o que ele te pedir, você faz. Aleluia. O que ele te pedir, você faz. Porque ele já te manipulou. Aleluia, Jesus. E como você tem essa fraqueza? Obviamente. Aí você só falta falar assim, peça o que queres. Né? Aleluia, Jesus. E aqui o apóstolo Paulo, quando ouviu, esses homens é servo de Deus Altíssimo, ela foi incomodando o coração dele. Aleluia, Jesus. E aí ele virou e repreendeu aquele espírito. Aleluia, repreendeu. Você acha que ele caiu naquela armadilha? Não, ele repreendeu. Está repreendido em nome de Deus, sai dela. Era um demônio. Agora, pensar, irmãos, que a gente é tão fraco,
que ninguém pode elogiar a gente. Aleluia, que ninguém pode, né, fazer uma proposta para nós de uma coisinha melhor, que a gente sai dos planos de Deus. Aleluia, o pastor, eu não sei se os irmãos lembram, o pastor sempre falava uma coisa aqui. Aleluia, ele falou que muitas igrejas, aleluia, a estratégia, aleluia, dos seus pastores para manter um crente dentro da congregação era sair distribuindo cargos. Aleluia, distribuindo cargos. Aleluia, porque uma vez a pessoa podia estar no meio do engano. Aleluia, no meio do engano. Podia a igreja estar toda relaxada. Aleluia, faltava pouco o inimigo sambar dentro daquela igreja. Mas uma vez que o irmão recebeu um cargo, um título, ele não saía daquela igreja mais. Não saía. Aleluia, porque ele pensava assim, não, mas aqui... Aleluia, eles me deram cargo, aleluia, sou conselheiro dos jovens e tem muitos jovens. Ele podia estar ali vendo tudo errado, mas eu tenho um cargo. Sou conselheiro dos jovens. Não sai. Aleluia. E o pastor sempre falava, ele falava assim, pode observar, a estratégia, aleluia, é manter as pessoas em um cargo, para que elas não saiam. E aí elas fiquem no meio do engano, mas não saem, porque falam, não, aleluia, porque aqui eu tenho uma tarefa, aqui eu estou fazendo a obra de Deus. Que obra do Senhor, irmãos? Nós já aprendemos aqui, a igreja já sabe o que é obra de Deus. O que é obra de Deus, irmão Ricardo? Aí, os irmãos já sabem. Aleluia, o que é obra de Deus? Aleluia, Jesus. O que é obra de Deus? Fazer a vontade do Senhor e não a nossa própria vontade. Aleluia, Jesus. Não a nossa própria vontade. Aleluia, aí fica um monte de crente, aleluia, com seus hobbies. Aleluia, porque na verdade não é uma obra de Deus, é um hobby. Aleluia, que ajuda a pessoa a ter um sentimento de utilidade. Aleluia, que ajuda a pessoa, ajuda a autoestima da pessoa. Irmãos, desde quando Deus chamou a gente para fazer obra só para melhorar a nossa autoestima? Desde quando? Aleluia, Deus chamou a gente para uma tarefa só para elevar a nossa autoestima, para a gente sentir alguém. Desde quando? Aleluia, o Senhor me chamou, o Senhor chamou você para você cumprir um ministério, para servir a igreja, para alimentar, para edificar, não é para o nosso próprio ego. Aleluia. Mas se nós temos essa fraqueza, qualquer um nos compra. Qualquer um nos convence. Aleluia, Jesus. Vamos ver algumas estratégias de manipulação, aleluia, mesmo que aleatórias, aleluia, mas só para os irmãos ver como que é fácil a gente, aleluia, dependendo da fraqueza da pessoa, ela ser manipulada. 2 Samuel 15, do 1 ao 6. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminhão da porta, e sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, a juízo, chamava Absalão a si e lhe dizia, de que cidade és tu? Dizendo ele, de uma das tribos de Israel, é o teu senhor, é o teu servo. Então Absalão lhe dizia, olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a todo mundo, para que viesse a todo homem que tivesse demanda ou questão para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava. E dessa maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo, assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Olha essa estratégia de Absalão, inteligentíssima, né? Astuta, né? Ele queria ser rei, né? Ele queria usurpar o trono do seu pai, e para isso ele precisava conquistar as pessoas. Toma cuidado, irmãos, quando alguém,
por causa de alguma coisa, uma ambição maior, querer conquistar seu coração. Aleluia, querer cativar seu coração, aleluia, para você apoiar a pessoa no erro que ela está cometendo. Aleluia, em algo que ela está fazendo, em um projeto que não é de Deus. Entenda, em projetos que não, aleluia, não são de Deus. Mas ele vai te conquistar para você apoiar ele, porque ele precisa do seu apoio. Ah, que benção, a irmã falou, eu vou até citar eles. Eu escrevi aqui, você acredita? Aleluia, Jesus. Então, irmãos, Absalão, ele precisava do apoio da população. Né? A população amava Davi. Aleluia, amava Davi. Aleluia, eles amavam Davi. Aleluia. Vocês lembram que quando Saul morreu, eles não falaram para Davi assim, esse tempo todo era você que entrava e saía diante de nós. Aleluia. Então, Absalão precisava fazer um esforço maior para conquistar essa população, né? E aí, o que ele fez? Ele, né, antes das pessoas chegarem, porque na porta da cidade, normalmente havia uma espécie de trono para juízo, para julgar as causas. Era justiça. Hoje você vai lá no fórum, né? A gente hoje é diferente, né? Mais moderno, né? Aleluia. Mas naquela época lá em Israel, aleluia, essa justiça, vamos dizer, esse órgão de justiça, aleluia, ficava na porta da cidade. Aleluia, Jesus. Então, qualquer tratado, qualquer negócio, qualquer coisa que precisava de julgamento, era ali. E aí, ele ficava num caminho antes das pessoas chegar, né? E ali tinha, né, o rei ou pessoas, né, que ele encarregava para fazer o julgamento. Só que ele ficava antes, porque as pessoas, antes das pessoas chegar, ele já parava as pessoas e falou, você está vindo porque, nossa, infelizmente, não tem ninguém, aleluia, para julgar a sua causa. Era mentira. Como a pessoa não chegou até lá, ele abordava a pessoa antes de chegar, ele contava essa mentira. Não tem ninguém aqui. Aleluia. Ai, mas que pena. Aleluia. Se fosse eu. Ai, oxalá fosse eu. Aleluia. Porque eu julgaria todas as causas e tudo. Aí a pessoa, poxa vida, né? Tinha gente que vinha de tão longe, né? Aleluia, Jesus. Porque eles iam em Jerusalém. Aleluia, tinha cidades tão longe, né? Lá da tribo de Manassés, da tribo de Ruben, eram cidades longe, irmão, mais longe. Imagina a pessoa saindo de lá, aleluia, para ir, né? Para poder levar uma causa e alguém falando, não tem ninguém aqui para receber, né? E ainda a pessoa fala assim, não, se fosse eu julgaria a sua causa, né? Aleluia. E aí a pessoa inclina. E o mais engraçado e terrível, vamos dizer assim, aleluia, que a Bíblia fala, é que quando as pessoas, elas iam, né, ter aquela reverência, ajoelhar, né, inclinar, né, porque naquela época, na época da monarquia, as pessoas, elas tinham um tratamento diferenciado, né, elas se inclinavam, aleluia, para uma pessoa, aleluia, Jesus, que tinha uma autoridade, né, um rei, né, aleluia, Jesus, não é que elas iam fazer essa reverência, né, ele, não, poxa vida, não, para quê? Aleluia, para quê? Né? Aleluia, se dobrar, né? Que isso, já levantava a pessoa, beijava a mão da pessoa. E a Bíblia fala que assim ele cativou todo o coração do povo. Exatamente. Eu sempre penso nos políticos quando eu lembro de Absalão, igualzinho, né? Ele é autêntico político, né? E captava, né, o coração das pessoas. A Bíblia até fala assim, furtava, roubava, né? Aleluia, Absalão, o coração dos homens de Israel. Então, quer dizer, foi só ele, né, ter essa estratégia, né, e falar com as pessoas, não tem ninguém aqui para julgar. Aleluia, Jesus, mas se fosse eu julgaria a sua causa. Ai, irmão, você está ali, os irmãos não te valorizam, não, né? Mas se você viesse para cá, aleluia, aqui, você seria valorizado. Aleluia, aqui você tinha valor.
Aleluia, não sabendo que é um laço de Satanás. Aleluia, Jesus. E além do mais, tratando muito bem. A pessoa ia se prostrar e ele, não, que isso, jamais. Né? Davi provavelmente aceitava essa reverência. Ele já não aceitava, então parecia melhor que Davi. Aleluia, muito melhor que Davi. Aleluia, porque nem aceitar a reverência, tipo assim, um homem popular do povão. Olha que bênção. Aleluia, Jesus, bem popular. Aleluia, Jesus. E beijava a mão, ou seja, olha que tratamento, né? O filho do rei beijou minha mão. Imagina, aleluia, eu fui, você não vai acreditar. Aleluia, eu fui lá para ser julgado, tudo bem, não tinha ninguém para poder me receber, que pouco caso do rei Davi, né? Aleluia, não ter ninguém para atender a gente, mas em compensação, o filho dele, nosso filho dele é muito educado, o filho dele é isso, o filho dele, você acredita que ele beijou até minha mão? Que homem! Aleluia, que homem! Aleluia, ia cativando o coração das pessoas, até que ele, aleluia, bolou, né, a rebelião, aleluia, e Israel foi atrás deles, aleluia, foi atrás dele, aleluia, Jesus, uma grande parte, irmãos, aleluia, muitos foram com Davi, mas uma grande parte ficou com Absalão. Ele só não conseguiu o intento dele porque Deus entrou na frente e transtornou o conselho daquele homem sábio que aconselhou ele. Aleluia. E aí deu tudo errado para ele. A Valéria. E o maior problema é quando a pessoa chega perto de você com aquela humildade. Que aí acabou. Porque Absalão chegou perto do povo com aquela humildade, meu Deus, que até que é perigoso até as pedras naquele momento, né, se derramar, porque a humildade é uma falsa humildade, né? Sim. Que ele aderiu ao povo, mostrou para o povo, e não tinha humildade nenhuma, mas só de você beijar a mão de um servo, aí acabou. É verdade. E isso aconteceu até com Josué. Vamos lá, Josué 9. Aleluia, Jesus. Começar no primeiro até o 16. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente ao Líbano, os heteus, os amoreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e ordens de vinhos velhos, e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e vestidos velhos sobre si. E todo o pão que trazia para o caminho era seco e boroento. E vieram a Josué ao arraial, em Gilgal, e lhes disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disseram-lhe Josué: quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amoreus, que estava da além do Jordão, a Simeon, rei de Esbrom, e a Og, rei de Basa, que estava em Astarode. Pelo que os nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisões para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco.
este nosso pão tomamos quente das nossas casas, para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós. Ei-lo aqui, agora já está seco e boroento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, ei-los aqui, já remotos, e estes nossos vestidos e nossos sapatos já se têm envelhecido, por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois que fizeram o concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Olha isso. Aleluia, Jesus. O Senhor mandou eles destruir todos os cananeus, todas as pessoas, aleluia, daquela circunvizinhança. Aleluia. Aí os outros vieram para guerrear, não, aí uniram todo mundo. Irmãos, olha para os irmãos ver como que é a mente astuta. Aleluia. Os outros, eles se armaram, né? Aleluia, vieram para fazer guerra. Não, vamos unir todo mundo e a gente vence eles. Os gibeonitas eram dos cananeus. Aleluia, eles eram daquela circunvizinhança, eles também seriam destruídos. E Deus estava, aleluia, dando força, dando graça, revestindo aquele exército, e eles estavam destruindo mesmo. Aleluia. E os outros resolveram se armar. Então, vamos armar, vamos fazer uma união, aliança um com o outro, que aí une todo mundo e a gente derrota eles. Aí os gibeonitas falaram, não, nós temos uma estratégia mais inteligente. Aleluia, Jesus. Não vamos guerrear, porque eles já venceram exércitos grandes. Né? Eles perceberam assim, se eles já fizeram tanta proeza, né? O mar abriu, eles passaram, porque isso, a população de Canaã ficou sabendo o que Deus tinha feito, que abriu o mar, que mandou pragas no Egito. Tanto que a própria Raabe, ela falou isso. Nossa, nós ficamos sabendo, né? Aleluia, chegou aos nossos ouvidos o que Deus tem feito através de vocês. E os moradores da terra estão desmaiados de terror. Eles sabiam. Aleluia, e eles pensaram assim, não vai funcionar juntar todo mundo, só um minutinho. Não vai funcionar juntar todo mundo, porque esse povo já fez muita proeza. Aleluia, Jesus. Então, o que a gente vai fazer? A gente finge, aleluia, que a gente mora longe, porque Deus mandou eles exterminar os moradores de Canaã, da circunvizinhança. A gente fala que a gente veio de uma terra muito distante. Aleluia, muito distante. Aleluia, Jesus. E aí, aleluia, eles tinham que, né, vestir conforme, aleluia, o figurino para poder ser convincente, né? Porque se eles veio de muito longe, naquela época, irmãos, não existia Uber, né? Aleluia, não existia moto, não existia carrinho que nós temos, não existia nada disso, né? Aleluia, o máximo cavalo, mesmo assim, né? Não compete com um carro, um veículo. Aleluia, Jesus. E na maioria das vezes andavam a pé. Aleluia, Jesus. Então eles pensaram assim, bom, a gente tem que chegar lá parecendo que a gente veio de muito longe. Aleluia, Jesus. E aí, o que eles fizeram? Pegaram uma roupa bem velha. Aleluia. O sapato já desgastado, ou seja, depois de andar tanto, o sapato até desgastou, né? Aleluia, Jesus. E a bolsa que eles traziam, né, que eles colocavam água, já estava toda, né, detonada, vamos dizer assim. Aleluia, Jesus. Até pão, eles pegaram os pão bolorento, aleluia, vencido, e colocou ali na sacola, e chegou e falou assim, nós viemos de uma terra muito longe, mas muito longe. Olha aqui, olha, abriu a sacolinha. Esses pães eram novinhos, quentinho. Aleluia, quando nós saímos de lá, e olha como é que eles estão, né, todo bolorento, né? As nossas vestes, tudo, fez questão de ressaltar isso. E precisava, uma pessoa está falando a verdade, precisa dele mostrar, já estava visível, né? Mas como era a intenção que, né, que eles fossem enganados, de convencer,
E aí eles começaram, nós ouvimos falar, né, de tudo que vocês têm feito, nós viemos, tipo assim, render, você é seu servo, nós queremos ser seu servo, aleluia, porque nós temos visto os feitos, né, falou parecido com a da Raabe, mas a Raabe estava sendo sincera, né, aleluia, Jesus. E aí Josué olhou e ele nem consultou a Deus, porque os homens todo humildezinho ali, aleluia, e até engrandecendo eles, né? Falando assim, nossa, nós temos visto, aleluia, os terríveis feitos, né, que vocês têm feito, aquela coisa toda, né? E nós viemos aqui servir vocês. Precisava deles sair eles não iam tocar neles mesmos, se fosse realmente uma nação longe. Então, assim, tipo assim, como se fosse até reverenciando, nós queremos servir e tal. E a Bíblia fala que ele tomou da provisão e não consultou a boca do Senhor. E depois de 3 dias ele descobre que eles eram vizinhos. Aleluia. Que eles não vinham de terra nenhuma longe. Aleluia, Jesus. Mas ele foi o quê? Seduzido? Não só apenas, né, pelo que parecia, pela aparência deles. Porque eles fizeram questão de falar, de mostrar, olha a minha aparência. Aleluia. Eles foram seduzidos pelas palavras. Aleluia, Jesus. E por isso não consultaram o Senhor. Foram manipulados. Aleluia, Jesus. E caíram. Aleluia. Então, os irmãos estão percebendo como é sério, irmãos. Como que a gente tem que pedir Deus. Irmãos, isso não é só no sentido espiritual, não, sabia? Aleluia. Não é só na igreja, não. Aleluia. Isso é na nossa vida. É na nossa vida. Aleluia. É no seu local de trabalho, é na sua vida sentimental. Aleluia, Jesus. É em todas as áreas da sua vida. E principalmente no sentido espiritual, que ainda é pior. Aleluia. Senão as pessoas, irmãos, e o próprio inimigo faz da gente gato e sapato. O irmão Ricardo. Sim. Pescar a ovelha dos outros, né? Sim. Sim. Cair na... Exatamente. Exatamente. E aí, às vezes, a pessoa conquista, né? Exatamente. Exatamente. Aí, se o irmão tem uma fraquezinha, o que ele faz? Cai matando, né? E não é terrível você pensar assim, meu Deus, uma fraqueza minha, uma pessoa pode manipular, né? E muitas das vezes não só uma pessoa normal, uma pessoa astuta, uma pessoa manipuladora, mas uma pessoa usada pelo inimigo, né? Ou uma situação que o inimigo pode me colocar que as minhas emoções são manipuladas facilmente. Facilmente a pessoa me faz fazer o que ele queria. Aleluia. Basta ele me elogiar. Aleluia. Basta ele falar assim para mim assim, não, irmã, você é tão abençoada que você orou e Deus fez uma grande obra. Ah, acabou, minhas barreiras caem tudo, porque ele falou que eu orei, não foi? Ele falou que eu orei e que Deus operou um grande milagre. A minha vaidade vai lá em cima e aí acabou. Aí, como eu disse, peço o que queres, né? Agora, aleluia, eu sou toda sua. Aleluia, Jesus. Não é assim que tem que funcionar. Ju, esse ensinamento tem sido tremendo, né? Realmente um alerta de Deus para nós, que Deus nos ajuda a vigiar. Eu lembrei, foi do profeta, quando profetizou contra o altar de Jeroboão, né? O Senhor falou com ele, olha, vai, mas não come naquela cidade, não bebe, né? Volta por outro caminho.
E quando aquele profeta velho ficou sabendo que tinha um profeta na cidade, né, que seus filhos o avisaram e tudo mais, ele falou assim, mas onde que está o profeta? Aí o profeta velho foi lá de encontro e falou assim, não, mas isso aí que você está falando, que a gente precisa pedir Deus graça. Que falou assim, não, mas o Senhor também me falou que era para você voltar e comer pão na minha casa. Eu sou homem de Deus como tu. você, né? E ele, na mesma hora, quando o profeta velho falou isso, ele abaixou a guarda e foi. E foi. Ele esqueceu do que o Senhor falou com ele. Por quê? Porque falou também para ele que ele era homem de Deus como ele. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes pode parecer aqui, né, uma pessoa que parece ser de Deus, ou falar com a gente fala aqui, mas pode ser lá fora também, que a gente não fica só na igreja, a gente igual, né, a gente vai trabalhar, a gente vai fazer nossas coisas, tal. Pode aparecer também a pessoa dizer: "Não, mas eu também sou de Deus como você". Sim. Aí quando fala que é de Deus, igual você falou, a nossa barreira cai um pouco. Deus, né? também me mostrou tal coisa. Deus também me falou tal coisa. Aí a pessoa, tá falando que Deus mostrou, já abre a guarda, né? O Pedro. Posso ler o versículo? Pode. É Romanos 16, versículo 18. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Tá vendo? Aleluia. Com suaves palavras de lisonja engana o coração do simples. Agora, irmão, você quer ser simples? Você quer ser esse aí? Aleluia, que cai em qualquer coisa. E basta a pessoa falar alguma coisa que você já está indo, né? Você já está se abrindo, irmão Denilson. É interessante que as pessoas que estão por Deus mesmo, ele, assim, na minha opinião, né? A que eu tenho aprendido que ele não visa esse trem de cargo, tipo assim, ele só quer cooperar com a obra. Tipo exatamente. Assim, ele quer ser útil na obra. Sim. A Bíblia diz que, eu não sei se falar assim, mas aqueles caem em grandes laços. Sim. Né? Então, assim, muitas das vezes, a pessoa, a gente vê Deus, fica na posição onde estiver, fica não, estando por Deus. O que né, for gente? chamado. Estando por Deus, né? Então, assim, e quando a pessoa tem isso no coração, eu falo porque Sim. isso há muitos anos atrás já aconteceu comigo, eu não tenho vergonha de falar. Sim. Né? Igual, o pastor nunca impediu a gente de pregar em algum lugar. Sim. Ele só falasse que vigiasse, né? Pedindo a gente vigiar. É verdade. Só que teve uma época que eu estava sendo chamado para pregar, eu estava na situação delicada economicamente falando. Sim. Então eu tinha vezes que eu ia pela fé, só que o diabo começou a trabalhar na minha cabeça. Um dia eu fui, realmente eu estava sem condição mesmo. E aí o que acontece? Uma pessoa me deu uma oferta para gasolina. Aí eu fui, aceitei. Eu não gostava de aceitar, mas eu fui, aceitei. Só que depois, o diabo começou a despertar um pensamento no meu coração. Será que eles vão te dar oferta? Será que eles vão... E um dia que eu fui pegar num determinado lugar, uma pessoa veio com uma oferta e eu tinha aqui no coração, era só para gasolina. E a pessoa me deu um valor em dinheiro, eu disse, não, não é filho, não. Tá maior do que a da gasolina. Só eu, assim. Só que depois disso, o diabo começou a soprar coisa na minha cabeça. Então, aí eu falei assim, então você ora. E aí eu falei assim, não, isso está errado. Aí eu identifiquei, também conversei com o pastor, aí o pastor me aconselhou, e eu falei assim, não, isso não está errado. Meu Deus, então isso já está virando outra coisa. Já não estou fazendo pelo reino, já estou fazendo por mim. Sim. Aí o que aconteceu? Eu identifiquei, tive os conselhos adequados, e aí depois o Senhor Jesus me prosperou de outra forma. De outra maneira. Entendeu? Mas só que muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu não vou cair nesse laço não. Cai sim. Porque às vezes o inimigo pode usar até a sua condição. Às vezes a pessoa não é avarenta, mas a condição, a situação que ela está. Só que depois você começa a acostumar com a situação. Tipo assim, você vai pregar por Deus, mas pensando na oferta, você entendeu? Porque vai te ajudar. Exatamente. Né? Mas aí é um laço do inimigo. Um laço do inimigo, tá vendo, irmãos? É bom esses exemplos. Você falou sobre a questão da pessoa rejeitar, né, o sentimento do... Quando a pessoa vier até a pessoa e elogiar e a pessoa se agradecer, né? Eu lembrei, foi aquilo que aconteceu com Jesus, em Mateus 19:16, que ele rejeitou isso. E eis que aproximando-se dele um mancebo e disse-lhe, bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, pode entrar na vida, guarda os mandamentos.
É. Ele chegou, bom mestre. Ah, por que você está me chamando bom? Já rejeitou na hora, né? Porque com certeza ele queria vir, porque ele já achava que ele pensou que Jesus ia falar assim: meu filho, né? Você está bem demais, né? Porque, gente, para e pensa. Se ele obedecia todos os mandamentos, pelo menos seguia, porque Jesus não contradisse o que ele falou, né? Quando ele falou que ele já seguia, o Senhor não contradisse, ele seguia mesmo. Então, por que ele chegou perto de Jesus e falou, né? Que farei para herdar a vida eterna, né? Ele queria que Jesus falasse assim: meu filho, você já está dentro da vida eterna, né? Você cumpre tudo, e elogiasse ele aí, bom mestre, né? Veio primeiro com o elogiozinho, bom mestre, o Senhor, ninguém é bom senão o Pai Celestial. Já cortou. Uma outra parte, vamos rapidamente, irmãos. Mateus 22, 15 e 18, olha isso, os fariseus, eles faziam isso muito com Jesus. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam na alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Peraí, só um minutinho. Gente, olha isso. Aleluia. Chegou, elogiou Jesus, falou assim, bom, mestre. E sabe, irmãos, quando eles falavam com Jesus, mestre, eles estavam elevando a Jesus a um patamar bastante elevado. Porque, primeiro, Jesus não fazia parte do círculo deles. Né? Ele não era o escriba, ele não tinha aprendido junto com eles. Né? Então, aqueles homens específicos que tinham um conhecimento, que eram reconhecidos como rabi, como mestre. Aleluia. E Jesus, eles não reconheciam como mestre. Porque Jesus não estava com eles, não aprendeu com eles, né? Mas aí, quando eles queriam pegar Jesus, eles chegaram e falaram, mestre, né? Mestre. Quer dizer, estou reconhecendo que tu és um mestre como nós, né? Mestre, bem sabemos que és verdadeiro. Nossa, aí a pessoa recebe, imagina, irmão, se você recebe uma pessoa, chega perto de você e fala desse jeito, bem sabemos que é verdadeiro. E ensinas o caminho de Deus. Segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. E de ninguém se te dá, porque não molhas a aparência do homem. Se fosse outra pessoa, quebrava a pessoa na hora, depois de fazer todo esse elogio, né? Mas aí pode continuar lendo. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, diz: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro. E ele diz-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles... Amém. Aleluia, Jesus. Você viu que quebrou eles, porque eles queriam colocar Jesus numa situação bem delicada, para Jesus falar que não precisava pagar imposto, né? Aleluia, Jesus. E a pessoa assim, não, porque, né, isso é injusto, vocês estão cobrando tudo, ele vai cair, vai falar, não, isso é injusto, tá. Aleluia, ia cair, né? Aleluia, primeiro eles elogiou, depois Jesus ia lá, caía na armadilha deles, só que Jesus falou assim, de quem que é essa? Pegou uma moeda e falou assim, é de César, então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Acabou. Né? Se ele fosse cair por toda essa introdução maravilhosa que eles fizeram, né? Ô, Ju, aí a gente vê, já pensou se o Senhor Jesus fosse vaidoso? Exatamente. Porque eles encheu o ego de Jesus e logo após veio com a pegadinha. Porque quem falasse contra César ia ser condenado. Exatamente. Né? Eles encheu o ego do homem, por exemplo, falando na nossa língua, do homem, que fosse condenado. Se ele falasse contra César, ele seria condenado. Exato. Né? Então, não podia falar contra ele César. Ele já estava tramando ali, mesmo assim, nossa, o senhor é mestre, nossa, não tem como falar que o senhor não é mestre, mas depois já veio a pegadinha. Exatamente. Então, os irmãos estão percebendo a irmã Leide?
É. É, um chamado, né? Dele mesmo, né? Auto-intitulado pastor, né? O irmão Manuel. Irmã, deu de entender, né, aquela passagem que Satanás quis tentar Jesus, né? Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Nossa, irmão Manuel, eu tinha esquecido desse exemplo. Perfeito. O que Satanás tentou fazer com Jesus foi exatamente isso. Ele fez que Jesus queria que Jesus exercesse uma autoridade, fizesse um milagre indevidamente ali, né? Se tu és filho de Deus, irmãos, eu vou contar rapidamente como é que essa questão de manipulação ela é tão terrível. Quando a Sara era menorzinha, muitas vezes a Giovânia queria que ela pegasse alguma coisa, tipo assim, estava longe, e a Giovânia não queria ir lá e queria que ela fosse e pegasse para ela. Aí a Giovânia virava para ela e falava assim: Sara, você vai lá e pega aquele negócio para mim? Aí a Sara falava assim: não vou não. Aí ela fala assim: eu esqueci que você é fraquinha, pode deixar. Ela fazia desse jeito: eu esqueci que você é muito fraquinha, pode deixar. Aí na mesma hora a Sara fala assim: eu não sou fraquinha não, e vai, entendeu? E ia lá e pegava, ou seja, era uma manipulação, né? Ela manipulava ela, porque aí inflava o ego dela, tipo, me chamou de fraca? Eu não sou fraca não, né? Ia lá e pegava. Então, aí, olha o que Satanás fez com Jesus. Se tu és filho de Deus, transforma então essa pedra em pão para eu ver que você é filho de Deus. Aí, vamos Jesus querer provar para o Satanás: eu vou provar para você agora que eu sou filho de Deus. Não, ele não caiu nisso não. Não caiu nisso. Aleluia. Depois ele fez aquelas propostas: eu vou te dar, tudo aqui foi me entregue, eu vou dar para você. Ofereceu uma posição grande para Jesus no sistema dele. Na cobiça, ofereceu uma posição enorme. Eu te dou esse sistema para você controlar, te entrego tudo. Se prostrado me adorar. Jesus também não aceitou. Aleluia, Jesus. Quis usar até a palavra, né? Aleluia. Mas Jesus, tudo que ele tentou manipular Jesus não era fraco. Aleluia. E Jesus venceu ele pela palavra. Aleluia. Então, nós temos um exemplo, mais de todos os exemplos que nós demos aqui hoje, o de Jesus é o mais perfeito. Aleluia. Então, vamos seguir o exemplo de Jesus. Pede o Senhor, aleluia, para que o Senhor venha. Vamos pedir ao Senhor para o Senhor nos libertar do nosso ego, das nossas fraquezas. Aleluia. Se somos muito sentimental, gostamos que as pessoas nos tratam muito bem para a gente se sentir confortável, né? Se a pessoa, nossa, às vezes não é nem questão de elogio, mas tratou muito bem, né? Te tratou muito bem, você é uma pessoa carente, aleluia. E aí o que acontece? Cai também, aleluia. Então vamos pedir só ao Senhor, muitas vezes a gente nem sabe as fraquezas que nós temos, aleluia, para o Senhor revelar isso, aleluia, e nos fortalecer nisso, para a gente não cair na manipulação do inimigo, seja de que lado vier, como vier, aleluia, Jesus, não sermos tentados. Amém, irmãos? Aleluia, vamos receber. O Paulo pode falar. Uma pergunta. Como a gente discerne, quando, por exemplo, vamos supor que o diabo foi na pessoa e elogiou a pessoa e produziu na pessoa um sentimento maligno, né? Sim. Como a pessoa discerne que aquele sentimento que vem no coração dela é algo que já tinha no coração dela, só que estava, por dizer, adormecido, ou foi só algo que o próprio diabo que colocou ali, entendeu? Paulo, normalmente quando a pessoa tem um sentimento, ele sempre vem à tona. Não tem como ficar assim escondidinho e do nada, não. A pessoa tem, porque, por exemplo, você está dando um exemplo de elogio, por exemplo. Elogio. Então, é só a pessoa pensar, todas as vezes que eu fui elogiado, como que eu me comportei? Né? Como que eu reagi? Né? Aí, se ele sempre teve uma inclinação e tal, ele fala, não, então eu tenho problema com isso. Agora, se nunca, né, uma pessoa está lá, nunca, todo mundo falava que foi, a pessoa nunca importou, e um belo dia, dependendo, uma pessoa vem e fala uma palavra muito diferente,
e aí já desperta uma coisa no coração da pessoa, do nada, aí pode saber que aquela palavra foi demoníaca para despertar uma coisa que você não tinha. Mas se vez ou outra está acontecendo, é porque você já tem, é da sua personalidade. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos receber o diácono Denilson com palmas e glória a Deus.